Olá, os moradores dos estados do Acre, Amazonas e Pará poderão ser consultados sobre o fuso horário a ser adotado na região. Quem conversa conosco sobre o assunto é o senador Aníbal Diniz, ele que tem um projeto que justamente prevê a realização desse plebiscito. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Essa história do fuso horário nessa região é uma história cheia de vai e vem, né? Na realidade, é um assunto que teve uma grande repercussão nas últimas eleições, porque inicialmente o senador Tião Viana apresentou uma proposição no sentido de reduzir a diferença de fuso horário do Acre em relação ao centro-sul do Brasil, né? E essa modificação atingiu também a parte do estado do Amazonas e do estado do Pará. E houve, depois da proposição aprovada aqui no Senado, na Câmara e sancionada pelo presidente Lula, quando ela foi implantada, começou algumas manifestações de descontentamentos e tal, e a oposição sentiu que haveria ali um bom assunto para ser explorado nas eleições, e acabou o deputado Flaviano Melo propondo a realização de um referendo que, na realidade, assim, até extemporaneamente, porque esse referendo deveria constar do próprio projeto do senador Tião Viana, então houve uma espécie de apagão geral aqui no Parlamento, no Congresso, e acabou que passou uma proposição de referendo que foi realizado no segundo turno das eleições de 2010, com a população majoritariamente decidindo pela volta ao antigo fuso horário. Que dá uma diferença de 2 horas, não é? Exatamente. Nós tínhamos uma diferença de 2 horas antes da Lei Tião Viana. Essa diferença passou para 1 hora com o advento da lei. E vale ressaltar que no período de verão, no horário de verão, essa diferença chegava a 3 horas. E agora, no último horário de verão, ficou com 2 horas. E, na realidade, a proposição do senador Tião Viana foi uma proposição bastante fundamentada. Ele ouviu todos os segmentos da sociedade, ouviu o empresariado, e é algo que verdadeiramente era necessário para o Acre, para a vida comercial. Porque, aliás, as convenções em relação ao horário, elas se dão muito mais em função das relações comerciais, dos contatos de centros para centros e tal. E considerando que a lei que instituiu, aliás, o decreto que instituiu o fuso horário no Brasil é de 1913, aliás, estamos completando no ano que vem 1 século da existência do fuso horário no Brasil. A realidade mudou muito, né? Mudou muito. Imagine que em 1913 o Acre não tinha representação parlamentar, aliás, não era considerado Estado, não era Estado, era uma unidade, não era uma unidade da federação, era um território ainda sem definição exatamente o que ele viria a ser, né? As próprias relações comerciais, de comunicação também estão diferentes. E depois, com as novas tecnologias, principalmente, né, com o advento da internet, desse mundo online, onde tudo acontece simultaneamente, não faz sentido, por exemplo, Rondônia, que fica a 1 passo do Acre, ter 1 hora de diferença em relação a Brasília, e o estado do Acre ter 2 horas. E o interessante é que Rondônia tinha 1 hora, o Amazonas tinha 1 hora na sua maior parte, o Pará também, e só o Acre isoladamente tinha 2 horas de diferença. Então o senador Tião Viana, numa proposição assim, absolutamente bem intencionada e acertada, fez essa proposição. Infelizmente, durante o período eleitoral, por conta de uma série de fatores, num momento de fragilidade também do projeto no Acre, porque teve a saída da própria senadora Marina, que era do PT, deixou o PT. Então, a oposição acabou se valendo daquele momento de fragilidade e explorou muito a questão do horário. E acabou que a população votou pela volta ao horário antigo. Isso houve também uma propaganda enganosa, no sentido de que aquilo era auto-aplicável, e não era. Depois teve que voltar aqui para o Senado, teve uma proposição do senador Pedro Taques, que contou com um acordo para a sua aprovação, foi à Câmara, foi aprovado, e quando chegou à presidência Dilma, essa matéria foi vetada, exatamente porque devolvia o horário do Acre, mas não levava em conta os estados do Amazonas e do Pará, porque a alteração proposta pelo senador Tião Viana
Tijuana, afetou também parte do estado do Amazonas e parte do estado do Pará. De tal maneira que, como está em vigor a lei 11.662 do senador Tião Viana, a gente considera que agora é possível começar do zero. Vamos considerar que o quadro está estabelecido com o fuso horário atual e nós iniciaríamos então do zero um novo processo, propondo um plebiscito que deveria acontecer nas eleições de 2014, aonde a população, depois de uma experiência de 4, 5 anos já com o novo fuso, possa serenamente decidir se quer a volta do antigo fuso de 2 horas ou se quer permanecer com esse fuso de 1 hora. Agora... Por isso, a minha proposição é contida no PLS 77. Agora também com a possibilidade de amadurecer essa questão, depois de, como o senhor disse, ter experimentado a mudança, ter até se adaptado à mudança e também sem o calor dessa circunstância política de que de alguma forma contaminou a consulta. As pessoas podem até questionar, falar, pô, mas contaminou um período eleitoral, vai contaminar outro também? Não, porque daí já tem mais tempo de existência e também tem mais tempo de reflexão da sociedade sobre o tema. Eu acho que vai ter muito mais discussão, muito mais aprofundamento, as pessoas vão poder opinar a respeito e mesmo nas propagandas eleitorais de 2014, os defensores de uma proposta e de outra vão poder se posicionar de maneira aberta, tranquila e eu acredito que seria inteiramente possível fazer um plebiscito em 2014 sem o envenenamento que aconteceu em 2010. Primeiro turno das eleições de 2014, os moradores desses 3 estados responderiam a mais uma pergunta. Daí a gente teria essa pergunta, se eles gostariam de permanecer com o fuso horário atual ou retornar ao fuso anterior e com base no que a população decidisse, aí sim seria encaminhado um projeto de lei orientado por essa, digamos, por essa consulta. E essa consulta também não geraria ônus, eu imagino, porque ela está sendo feita, ela acompanhando, pegando uma carona. Exatamente. A intenção de realizar em período eleitoral é exatamente para não ter custo adicional, porque é outra falácia que as pessoas espalham, vai ter mais custos, vai mobilizar mais equipamento, mais gente. Não, pelo contrário, utilizar toda a estrutura do processo eleitoral de 2014, sem custo algum. E o fato das pessoas opinarem uma vez mais sobre o mesmo assunto, não é nenhum desmerecimento. Não invalida a questão. Não invalida. Pelo contrário, eu acho que é uma prova de respeito às pessoas, até porque as pessoas que votaram em 2010, eu acredito que em 2014 elas gostariam de novamente ser consultadas exatamente para que elas possam expressar a sua vontade. Pode ser que pessoas que votaram a favor de um ou de outro fuso, pode mudar a sua posição. Como acontece nas eleições, que as pessoas votam numa pessoa e 4 anos depois pode votar em outra, né? Porque pode mudar o seu juízo de valor em relação àquelas pessoas eleitas. E, senador, o que falta para essa consulta ser uma certeza? Porque ainda é uma possibilidade, né? É uma possibilidade. Olha, é muito importante a gente destacar que isso aí é uma proposição e vai ter que passar por todo o trâmite aqui institucional dentro do Senado e na Câmara. E vale ressaltar que tem outras 3 matérias em tramitação no Congresso. Nós temos uma matéria da presidenta Dilma que, tão logo vetou a primeira matéria, apresentou uma proposição no sentido de fazer valer a volta ao fuso horário do Acre, de parte do Amazonas, mas deixou fora o Pará. Nós temos uma proposição do senador Flecha Ribeiro, que propõe a realização de um plebiscito no Pará e foi emendado para fazer também esse plebiscito no Amazonas, e essa matéria está na Câmara atualmente. E temos também uma matéria do deputado Pauderney Avelino, que propõe a volta do fuso, tal qual o projeto da presidenta Dilma, propõe a volta do Acre e do sul do Amazonas, sem incluir o Pará. Então, por isso, é que a gente tenta estabelecer essa diferença. O que tem de diferença de um e do outro? O nosso projeto está propondo exatamente fazer um plebiscito nas regiões atingidas pela mudança do fuso horário proposta pela lei Tião Viana, digamos assim, e aí todas essas populações opinariam se gostariam de manter ou mudar o fuso horário. E com base nisso, a gente teria, sim, a condição de fazer uma lei que levasse em conta a vontade dessas populações.
Tá certo, senador. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Obrigado pela atenção de vocês. E a você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Horman. Se você quiser entrar em contato conosco, 0800 61 22 11, ligação gratuita, ou www.senado.gov.br/TV.